Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Márcia e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as atividades sensoriais na primeira infância. Eu sou fisioterapeuta, pedagoga, de modo que esse curso, ele é um curso interdisciplinar, né? Voltado aí para profissionais da infância, para os pais, para avós, para quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Eu tentei fazer um curso que desce para qualquer pessoa, mesmo que aquela que não tenha um conhecimento, consiga acompanhar, tá bom? Então, de início aqui, nessa primeira aula, a gente vai trazer alguns conceitos, tá? Que são importantes para a gente começar a entender o fundamento, né, dessas atividades sensoriais e por que elas são importantes para as crianças. E trazer também nessa primeira aula a visão da importância do brincar. Tá? Para a gente tirar aquele conceito de brincar como sendo algo que a criança não está fazendo nada, só está brincando, tá bom? Brincar é uma coisa que vai muito além disso. Então, vamos começar aqui com alguns conceitos, tá? Lá em meados do século XX, surgiu o interesse, né? Começou a ter o interesse pelo desenvolvimento infantil. Então, algumas pesquisas no sentido do desenvolvimento infantil começaram a aparecer para demonstrar quais eram os impactos daqueles fatos que ocorriam na infância, né? Quais eram os impactos disso na vida adulta, tá bom? Então, nesse sentido, diversas teorias foram publicadas, né? E entre os pesquisadores existiu o Jean Piaget, que é um dos principais, mas também existiram outros, que a gente vai falar um pouquinho mais no final da aula, tá bom? E aí ele tratou, né, desses estágios. Jean Piaget, ele tratou sobre os estágios da vida e os estágios do desenvolvimento cognitivo e adaptação da criança com o ambiente em que ela está. Então, assim, se antes, né, como eu falei aqui, os efeitos das experiências nos primeiros anos de vida eram só discutidos do ponto de vista comportamental e de formação de uma personalidade, hoje, a tecnologia e a ciência já conseguiram comprovar que os estímulos do ambiente das interações têm impacto determinante na formação do cérebro da criança. Então, as conexões entre os neurônios, eles se estabelecem em menor ou maior velocidade a partir das interações que a criança tem nesse ambiente e com seus cuidadores, né? Sabe-se ainda que, além de uma maior capacidade cognitiva, as crianças que são bem estimuladas nos primeiros anos de vida, elas têm também um desempenho escolar melhor. Eu trouxe aqui o James Heckman, que é um economista americano, e ele fala exatamente disso, tá? Ele diz assim: investir em programas de aprendizagem precoce pode impulsionar resultados educacionais, econômicos e de saúde, tá? Ele ainda traz que investimentos nessa área resultam em melhorias como diminuição de riscos de problemas de pressão sanguínea, quando adulto, menor risco de hipertensão, menor consumo de drogas, mais anos de educação,
maiores taxas de graduação, mais empregos para adultos, maiores rendimentos parentais e menor proporção de encarceramento, tá? Para a gente entender que quando a gente trata da primeira infância, que é um conceito que a gente vai entender daqui a pouco o que significa, as coisas são muito maiores. É além do olhar para a criança e achar que tudo é reflexo, que tudo é natural, entendeu? Vai além disso. Os estímulos nessa fase, eles são determinantes para a sua vida adulta, tá bom? E aí, o que o bebê e a criança aprendem no início da vida, que foi o que eu acabei de falar, tem impacto profundo no seu futuro. É nessa fase, né, que a gente chama de primeira infância, que o cérebro mais se desenvolve em termos estruturais. São os anos mais ricos de aprendizado. Quem que nunca ouviu falar que colocar uma criança numa escola de inglês, quando criança, né, quanto mais novo você colocar essa criança para aprender um novo idioma, mais fácil ela aprende, né? Isso tudo tem relação com essas conexões neurais, com essa capacidade de aprendizado da criança que é muito maior, tá? Então vamos entender agora o que significa essa primeira infância. A primeira infância é o período da vida que vai da gestação até os 6 anos de idade. Esse conceito está registrado no Marco Legal da Primeira Infância, na Lei número 13.257, de 8 de março de 2016, e ele garante os direitos relacionados a essa etapa da vida. Essa fase, ela também pode ser subdividida, né, em duas partes. A primeiríssima infância, que vai da gestação aos 3 anos de idade, e depois que é a primeira infância, que se estende dos 4 aos 6 anos de idade. Aqui eu trouxe o recorte da lei, né, para que vocês tenham acesso. Essa lei número 13.257, de 8 de março de 2016, no artigo 2º, tá? Que diz assim: para os efeitos dessa lei, considera-se a primeira infância o período que abrange os primeiros 6 anos da criança completos, né? Ou 72 meses de vida, tá bom? Então vamos entender agora por que existe essa divisão, né? De 0 a 3 e de 4 a 6 anos. E por que é importante a gente entender essa divisão também, tá? Então, de 0 a 3 é o momento que é determinante para o desenvolvimento emocional e cognitivo do sujeito, tá bom? Da criança. Então, mesmo com poucas horas de vida, a criança já percebe os estímulos e responde a esses estímulos por meio de gestos, tá? Então, por exemplo, que tipo de estímulo um recém-nascido consegue responder, né? Tem que a gente vai falar mais para frente naquele desenvolvimento motor normal, né? Que eu trouxe aqui também para a aula. Um estímulo no canto da boca, que você faz no canto da boca do bebê. Então, o bebezinho pode estar lá assim, deitado de lado, né? E aí você faz esse estímulo, ele automaticamente vira pro lugar onde está sendo estimulado. E isso é determinante para a sua nutrição, tá bom? O bebê, ele gira procurando aonde ele pode mamar, tá bom? É mais ou menos isso que acontece. Então, assim, ele responde, né, por meio desses gestos. E um dos melhores momentos que acontecem para essa troca, para que aconteça essa troca e para que tenha esse desenvolvimento emocional e cognitivo, é durante a amamentação, tá? Seja a amamentação ali no peito da mãe, seja através de mamadeira, seja do jeito que for. Durante esse momento de troca, né, entre pai, seja com o pai, seja com a mãe, seja com quem estiver ali dando mamadeira para a criança, porque é ali que o recém-nascido consegue interagir, consegue ver o rosto da pessoa que está ali dando a mamadeira, ou o rosto da mãe, né, no momento da amamentação, e ele consegue ouvir a sua voz, tá? E fazer o reconhecimento também, porque quem é mãe já sabe, né, que é nesse momento que a criança está ali, ela olha para você e ela sabe que você é você, né? Então esse momento é muito importante para o desenvolvimento também. E aí, de acordo, né, com estudos na neurociência,
o cérebro das crianças, ele passa por uma intensa fase de amadurecimento. E esse amadurecimento acontece entre a gestação e os 2 anos, tá? Desde a gestação, a criança, ela já responde a estímulos. Então, desde a 25ª semana gestacional, o bebê já consegue ouvir, né, o que acontece do lado de fora e ele responde a esses estímulos, tá bom? Tanto é que existe um exame que é feito quando o bebê passa algumas horas sem movimentação dentro do útero, e aí, diante de um ambiente controlado muitas vezes, né, diante de num consultório médico, assim, o médico vai lá e coloca, ele aciona um som, um ruído mais alto do lado, né, na barriga da mãe. E aí o bebê tende a responder, né, ele tem um susto e ele tende a responder esse estímulo, tá? E aí também, durante esse período, né, desde a gestação até os 2 anos, existe uma grande capacidade de absorção desse ambiente. Por esse motivo, a gente precisa ter muito, muito cuidado com os estímulos que a gente vai oferecer para a criança. Por quê? Porque ela pode, ela vai absorver tanto os estímulos que são positivos, quanto aqueles que não são positivos. E aí isso acaba gerando os famosos traumas, tá bom? Então, nesse período, o que acontece? A sinapse se desenvolve por meio das interações, tá? Então, o cognitivo da criança ali vai sendo preparado vai amadurecendo diante de toda essa interação que ele tem nessa primeira parte da vida dele, tá? E das interações, né, em si que estimulam os sentidos, como tato, audição e visão. E isso também possibilita com que a criança se perceba no mundo, tá? E também comece a perceber o outro. A boa relação emocional que existe entre pais e filhos, né, nesse desenvolvimento na primeiríssima infância, ele tem o maior impacto. Por quê? Porque quando a criança confia no adulto, ela se desenvolve melhor. Então ela aprende a regular suas emoções, ela explora o mundo com mais confiança e ela também consegue se comunicar com mais confiança, tá? As crianças que são mais apoiadas, elas têm mais chances de serem adultos positivos e seguros, tá bom? Então não tem aquilo que fala assim, criança, você não pode mimar muito a criança, ou então não pode dar muito colo, sabe? Ou então tem que deixar chorando mesmo. Isso não existe, tá? A criança precisa ser, ela precisa ser amparada, entendeu? Quem me conhece, quem sabe, assim, quem me vê lá no Instagram, muitas vezes me vê postando coisas sobre educação positiva, né? Sobre criação com apego, porque eu acredito muito, e existem muitas pesquisas hoje que demonstram que quanto mais apego a criança tem, quanto mais segurança a criança tem, quanto mais a criança sabe que ela pode contar com essa mãe, com esse pai, independente das atitudes dela serem boas ou não, isso faz com que a criança se sinta mais segura e ela cresce um adulto mais capaz, né? De se colocar no mundo de uma forma mais positiva e mais segura, tá bom? Então agora vamos entender essa divisão dos 4 aos 6 anos, tá? Que é a chamada de primeira infância. Então é nessa fase, nessa etapa da vida que a criança tem maior autonomia. Isso quer dizer que além dela conseguir se expressar, ela consegue desenvolver diversas atividades sozinhas, além de brincadeiras, né? Então, vários tipos de atividades normais do dia a dia, né? Como, por exemplo, a criança já consegue escovar seu dente sozinho, se ele foi estimulado a fazer isso, né? Então, ele vai lá, ele escova o dente, ele consegue colocar uma roupa, né? Isso tudo são etapas importantes para o desenvolvimento e para trabalhar a autonomia e segurança dessa criança e também brincadeiras. Então, nessa fase, a cognição, né? Ou seja, a busca pelo conhecimento sobre o mundo, ela já é mais complexa. Então, por exemplo, a partir dos 5 anos, a criança já pode ser estimulada a seguir rotinas, que foi aquilo que eu trouxe agora, tá? Então, a criança, ela sabe que ela tem que escovar o dente, ela sabe o momento dela ir para a escola, ela sabe algumas coisas. Então, dentro de casa, ela também já consegue começar a ajudar, né, os seus cuidadores com algumas coisas, tá bom? Isso tudo é importante
pro desenvolvimento, para a criança se sentir mais segura também, tá bom? De acordo, né, com o médico, o neurocientista e diretor do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, o Dr. Jaderson Costa, o foco da fase inicial da vida é essencial para desenvolver a inteligência das crianças. Então, cada estímulo ele tem impacto na formação das conexões entre os neurônios e na formação do cérebro, que aos 6 anos ela conta com o dobro de conexões que o cérebro de um adulto. Ele diz que esse é o melhor momento, que é quando o cérebro responde prontamente, tá bom? Então, quanto mais estimulada a criança for, mais habilidades e competências ela terá no futuro enquanto adulto, tá? E o contrário, gente, também é verdade, tá bom? Existiu uma pesquisa, eu não trouxe aqui, isso é um bônus para a aula. Existiu uma pesquisa dos órfãos da Romênia, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas foi feito também com um médico, né, essa pesquisa, uma equipe, né, de médicos que demonstraram ali, né, que aquelas crianças, né, elas cresceram num ambiente, em orfanatos, né, onde elas não tinham nenhum tipo de coisas para estimular. Muitas delas, né, enquanto bebês, eles ficavam somente no berço, olhando para um teto branco, e o único momento de interação dessas crianças com adultos ou com outras pessoas era momento de troca e de alimentação. Fora isso, a criança não tinha nenhum tipo de estímulo, tá? Isso desde bebês até crianças maiores. Então, eram crianças que, posteriormente, né, eles foram avaliados por esses médicos e eles viram que o tamanho da massa encefálica dessa criança era menor. Essa criança não foi estimulada, tá? Então, para uma pessoa, para a gente se tornar uma pessoa, a gente precisa desses estímulos, tá? Não é simplesmente, vou crescer e vou me tornar alguém. A gente precisa desses estímulos acontecendo desde o começo, para que a gente tenha capacidade física, tá? Além da capacidade cognitiva de se tornar um sujeito, tá bom? Então, a gente vai começar agora a falar aqui da importância do brincar. E para isso, eu trouxe uma música, uma letra de uma música, na verdade, né? Do Toquinho, que eu vou ler aqui para vocês. Chegamos, filho, é aqui. Prepare-se, aqui você vai descobrir o Vale Encantado. Vai chegar à caverna misteriosa. Vai conhecer o estranho laboratório do cientista louco. E eu queria lhe dizer uma coisa. Não esqueça, filho, que uma rosa não é uma rosa. Uma rosa é uma manhã, uma mulher ou um grande amor. Uma rosa é uma invenção sua. O mundo é uma invenção sua. Você lhe dá sentido, você o faz bonito. Você o cola de coisas. O brinquedo, o que é o brinquedo? 2 ou 3 partes de plástico, de lata, uma matéria fria, sem alegria e sem história. Mas não é isso, não é, filho? Porque você lhe dá vida. Você faz ele voar, viajar. Vamos, filho, sabe que lugar é esse? É um lugar de sonhos, uma casa de brinquedos. Vamos entrar? Então, nessa música, nós temos a expressão do brincar como uma ação intencional e transformadora, da realidade. Logo, e como a gente vai ver também daqui a pouquinho, né, com um pouco mais de detalhes, o brincar nunca é somente brincar, porque conforme a gente viu na letra, ela combina fantasia e realidade. Então, essa atividade é fundamental e está relacionada com o desenvolvimento e aprendizagem da criança de forma direta. Então, quando a gente pensa, né, na palavra brincar, logo a gente associa ao conceito de infância. E imediatamente a gente liga, né, a gente faz aquela ligação do brincar como uma atividade infantil ligada somente à diversão. Só que, além dessa importante função do brincar, que é a diversão, né, que muitas vezes ela é subestimada, há inúmeras outras características que estão relacionadas diretamente à formação humana. Então, conforme afirma, né, esse autor, Bruguière, de 1998,
O brincar é uma atividade social, não somente uma atividade interna e pessoal do indivíduo. Ele produz significações culturais e sociais que contribuem para o desenvolvimento do indivíduo e a sua aprendizagem com relação à sua cultura também. E por outro lado, o brincar, ele depende da aprendizagem, tá? E uma vez que quando inseridos em determinada cultura, o indivíduo também aprende as tradições e as brincadeiras comuns desse meio. Então, a brincadeira ela não estaria somente nas coisas em si, mas na interpretação humana das próprias ações sobre o meio e os objetos, tá? Conferindo ali o espírito lúdico a essa atividade. Então, por exemplo, um pedaço de papel, né? Ele pode ser usado para escrever um texto, ou ele pode virar um aviãozinho, um barquinho, enfim, né? Ou ele pode ser usado para fazer um desenho pela criança. Uma caixa, ela pode ser utilizada para carregar alimentos, ou ela pode se transformar numa nave espacial. Esse autor ressalta ainda a importância da sociedade, da cultura, para favorecer, né, a criação por parte da criança e a sua inserção nessa cultura lúdica. Essa inserção, né, do ser humano nesse meio cultural, ele ocorre a partir de um processo de aprendizagem do brincar, que envolve a interação com outro ser humano. Então, por exemplo, tá, um bebê o bebê ele não nasce programado para brincar. Então, você tem ali o recém-nascido, ele tá ali, ele não sabe nem quem ele é ainda, né? Quanto mais o que ele tem que fazer nesse mundo. Então, ele aprende a brincar a partir da interação com seus pais, com seus cuidadores, com seus avós, enfim. Então, o que acontece, né? Inicialmente, o bebê tá ali e ele é alvo da brincadeira do outro. Então, o pai tá ali, ele faz uma piadinha com o bebezinho, ele dá um sorrisinho, né? Ele interage com essa criança. Então, ao longo do tempo, né? Ao longo dessas interações, essa criança aprende a brincar, certo? E interagir de uma forma ativa nessa troca, nessa relação. Então, as brincadeiras, elas têm um papel fundamental no processo da aprendizagem infantil. É por meio delas que a criança desenvolve a sua criatividade, a sua autonomia e capacidade de reflexão, que é tudo aquilo que a gente já falou, tá? Elas contribuem para uma formação completa e ela engloba todos os âmbitos, tá? Social, afetivo, cultural, cognitivo, emocional e físico. E aí, no que tange a prática lúdica na brincadeira, Kishimoto, de 1994, nos traz que a brincadeira é apontada como uma atividade espontânea da criança, seja a criança sozinha ou em grupo. Ela constrói uma ponte entre a fantasia e a realidade, o que a leva a lidar com complexas dificuldades psicológicas, como a vivência de papéis e situações não bem compreendidas e aceitas em seu universo infantil. A brincadeira na infância leva a criança a solucionar conflitos por meio da imitação, ampliando suas possibilidades linguísticas, psicomotoras, afetivas, sociais e cognitivas. Então, nesse sentido, é aquela criança que brinca, ali, tá brincando de casinha, e nesse momento ela tá vivenciando algo, a brincadeira dela é a vivência dela da rotina, tá? Então, ela vai fazer com aquela boneca aquilo que os pais, os cuidadores fazem com ela, tá bom? Isso também é uma importante ferramenta para os psicólogos, né? Para os psicopedagogos que utilizam dessas ferramentas para poder fazer diagnósticos, né? E compreender melhor esse universo que a criança está inserida. Bom, gente, então agora eu vou trazer para vocês nessa parte da aula um pouquinho sobre os principais teóricos que falam sobre o brincar. Tá bom? Que eu falei lá no começo, né, que agora a gente ia conversar um pouquinho mais sobre eles, então eu trouxe aqui o Piaget, o Vygotsky e o Wallon, tá bom? Eles são representantes da abordagem psicológica do brincar, né, que procuravam estudar as características psicológicas da criança e contribuíram para uma análise da brincadeira e as suas relações com a aprendizagem e o desenvolvimento humano. Então, diante da perspectiva desses teóricos, a brincadeira é analisada de acordo com o significado que a criança atribui aos objetos e às ações, e suas expectativas, motivações, papéis desempenhados e entre outros aspectos. Falando aqui, ora, do Piaget,
né? Esse teórico acreditava, né, ele dizia que a brincadeira faz parte da vida da criança e ela é concebida como uma atividade agradável e ativa do desenvolvimento da inteligência. Ela favorece o exercício da imaginação e a construção da sua realidade, por meio da interação da criança com os objetos. Na teoria piagetiana, as brincadeiras são atividades presentes desde das primeiras etapas do desenvolvimento, e elas vão evoluindo de acordo com esse desenvolvimento da criança. Então foi aquilo que eu acabei de falar, né? O Piaget acreditava que a brincadeira favorecia o exercício da imaginação e da construção da sua realidade, né? Então uma criança tá ali, ela vai brincar de acordo com aquilo que ela socializa. Então ela pode brincar de estar indo para o escritório, como o pai faz todos os dias, como a mãe faz todos os dias. Ela pode brincar de cozinhar. Então ela vai reproduzir na brincadeira tudo aquilo que ela observa no seu entorno. E ali ela vai conseguir elaborar todas aquelas questões que durante o seu dia a dia é mais complicado, tá bom? Então ela vai trabalhar questões como, por exemplo, vou ter que trabalhar. Então, trazendo um exemplo pessoal aqui. Minha filha tem quase 4 anos agora. E aí ela vai brincar de boneca. Então o que acontece? Ela pega aquela boneca dela e ela vai vivenciar, ela vai reproduzir situações que acontecem no dia a dia dela, que é, o pai dela sai para trabalhar todos os dias e ela não pode ir. Então muitas vezes na brincadeira ela reproduz exatamente isso. Então ela imita a voz da criança, como se a criança estivesse pedindo para ir junto, e ela, enquanto cuidadora dessa criança, fala que ela não pode ir e o que ela vai fazer durante o dia. Entendeu? Então é nesse sentido que o Piaget fala da construção da sua realidade por meio da interação com esses objetos, tá? Já o Levi Vygotsky, ele traz que a brincadeira é uma importante atividade de constituição simbólica e ela não deve ser confundida com um ato fantasioso da criança, tá? O brincar é uma ação que vai além da realidade própria da criança, na qual ela idealiza situações, cria símbolos e realidades alternativas. A brincadeira cria para as crianças, segundo o Levi Vygotsky, uma coisa que se chama de zona de desenvolvimento proximal, ou ZPD para os íntimos, né? E o que é essa zona de desenvolvimento proximal? Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema e o nível de desenvolvimento potencial, que é determinado através da resolução de um problema, sob a orientação de um adulto ou uma criança mais capaz, tá? Ou uma outra pessoa que seja mais capaz. Esse autor, ele considera essa ZDP como um essencial no processo de mediação para a construção do conhecimento, que não se produz apenas por meio da soma das experiências, mas principalmente pelas vivências dessas interações que são chamadas de relações heterogêneas, tá? Que são de pessoas de idades diferentes, pessoas diferentes, tá? A criança menos experiente, ela se beneficia dessa interação, pois o outro pode ajudá-la em atividades que ela não consegue realizar sozinha. Assim como a mais experiente também se beneficia, porque ela consegue ajudar o outro a se desenvolver nos seus novos conceitos. Então é aquela coisa, né? De quem ensina aprende, quem aprende ensina. Isso implica uma organização e estruturação das suas próprias ideias, a fim de conseguirem sistematizar e compartilhar com o outro, reestruturando e consolidando assim as suas antigas concepções. A gente vê muito essa zona de desenvolvimento proximal quando existem filhos de idades diferentes, né? Então você tem ali o seu filho, seu primeiro filho, ele aprendeu a andar com, 13 meses, 14 meses, ele começou a andar. Seu filho mais novo, você já percebe uma diferença. Então ele é capaz de começar a andar bem mais cedo do que isso. E por quê? Porque ele vai na observação. Isso também é chamado de neurônios espelho, né? No qual a gente aprende através da observação do outro. Então, por isso é muito mais fácil quando
a criança mais nova tem um exemplo de uma criança um pouco mais velha, porque ela vai conseguir, através dos estímulos, da observação, avançar nos seus processos, tá bom? Isso acontece dentro de uma escola, dentro de uma creche, né? Então você tem ali seu filho, que você acabou de colocar numa escola infantil, e seu filho ainda ou usa fralda, ou seu filho ainda não anda, né? E aí ele percebe ali que ele tem vários amiguinhos que já não usam fralda, que conseguem ir ao banheiro sozinhos, que conseguem escovar seus dentes sozinhos, ou que já andam, e aí ele vai olhar para aquilo e vai falar, eu também quero fazer esse negócio aí. Por que ele consegue e eu não consigo? Eu consigo fazer isso aí também. Então ele vai ali pela observação do próximo, né? Conseguir avançar nas suas etapas motoras também. Em contrapartida, tem essa criança mais velha, que também consegue ensinar o mais novo a fazer aquelas atividades que para ele já são fáceis. Então a gente vê muito isso nessa relação de irmão mais velho com irmão mais novo, né? Que o irmão mais velho está ali e ele fala, ai, fala tal coisa, fala mamãe, fala papai, fala, pega tal coisa. Então ela vai entregar um brinquedo na mão dessa criança, e essa criança muitas vezes ela não tem ainda a capacidade, né, de segurar ou de fazer o movimento que a mais velha consegue, mas ela vai ali, ela vai sendo estimulada, ela vai avançando os seus níveis, né, com maior facilidade por conta dessas zonas de desenvolvimento proximal, tá bom? O Wallon, ele traz que o lúdico, ele é valorizado como uma atividade primordial da infância. Então, todo ato da criança há uma finalidade em si mesma. A sua teoria se baseava na premissa de que a criança deveria ser entendida de forma holística, tá? Ou seja, em todos os seus aspectos, biológico, afetivo, social e intelectual. Então, para esse teórico, o brincar é a atividade própria da criança, que se comprova as múltiplas experiências vividas pela mesma, como memorização, socialização, articulação de ideias, ensaios sensoriais, entre muitos outros. Sendo assim, o lúdico e a infância, eles não podem ser dissociados, considerando que toda atividade da criança deve ser espontânea, livre de qualquer repressão, antes de tornar-se subordinada a projetos de ações mais extensas e transformadoras. Então, gente, para a gente fechar esse primeiro bloco, né, essa primeira aula, é inegável que a brincadeira infantil provoca no desenvolvimento, né, afetivo, cognitivo, social e motor dessa criança. E ela é uma condição imprescindível para se entender como a criança conhece, aprende e compreende o mundo, tá bom? Na próxima aula, eu trouxe aqui os estágios de desenvolvimento humano segundo Piaget. E a gente vai conseguir entender certinho quais são todas as etapas que a criança passa, tá? E aí a gente vai conseguir traçar aí uma linha de raciocínio bem mais ampla, tá bom? Então eu espero vocês na segunda aula e qualquer coisa, mandem suas dúvidas e eu tô aqui pra gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Beijo, até a segunda aula.